E boa noite, graça e paz. Amém? Pode sentar-se. Põe o cartaz para mim da cura, por favor. Põe o cartaz do próximo evento, por favor. Presta atenção no que eu vou falar para você agora. No decorrer da palavra, eu vou falar para vocês a experiência que eu tive com Deus hoje, durante o dia em casa. A experiência com Deus sempre é boa, mas o que Ele me mostrou não é nada bom. E eu sempre tenho na minha vida uma regra, que a partir do momento que um sistema, eu já enfrentei sistemas terríveis, eu não, né? A unção de Deus sobre a minha vida, que eu faço nada, se não for Deus, eu não sou nada sem a presença de Deus, quando se trata mundo espiritual, né? Eu já enfrentei estruturas, já denunciei, já comprei brigas com grandes ministérios. E eu paguei e pago um preço para ter autoridade para falar. E não vai ser nenhum espírito de intimidação. Isso você deve ter como regra na sua vida para todas as áreas. Nenhuma intimidação, nenhum lelé, nenhuma conversa de WhatsApp, nenhum julgamento, pré-julgamento. Eu tenho uma verdade diante do Senhor e ponto. E essa verdade me dá autoridade para eu transitar em qualquer lugar que Deus me levar. E estar como estou aqui hoje. Mas eu quero falar sobre isso daqui, ó. A cura interior e a libertação, ela precisa acontecer em mim, em você, em nós todos os dias. Mas existem assuntos pontuais que Deus quer tratar. Assuntos esses que podem estar comprometendo áreas da tua vida de você não destravar. Tudo que vem diante de Deus, da parte de Deus para você e te incomoda, te dá desconforto. Vou dar um exemplo para você. Eu era um religioso de marca maior. A autoridade de Deus para minha vida era visual. A pessoa podia ser podre, baixa, promíscua, situação que eu nem imaginava que a pessoa era. Mas se ela tinha um estereótipo masculino e feminino, e tinha um padrão, era Deus. Aí um belo de um dia, eu estava pregando em São Caetano, ainda solteiro, e tem um grupo de empresários chamado ADONEP, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. E Deus falou assim para mim: eu vou te levar numa cidade e no meio de um povo, e eu vou mostrar para você que a minha obra, ela não está no externo, ela está no interno. Ok, estava pregando na cidade de Jacareí, no novo hotel, só para o pessoal da aeronáutica. Tinha brigadeiro, só gente da alta patente. Porque tinha um pastor nessa cidade, que ele era um coronel aposentado, e ele me conheceu, ele falou: você precisa estar nesse culto. E dentro desse culto que eu preguei, Deus curou muita gente. Deus fez uma obra linda, né? E aí queria que eu ficasse até na cidade e tal. Eu falei: não, aqui não é o meu lugar. Não, mas fala isso, não sei o quê. Eu falei: não, esquece aí. E dentro desse grupo, resumindo, porque eu tenho uma palavra para ministrar hoje, dentro desse grupo eu conheci um cara milionário da cidade de Arujá, que trabalha com mineração. Hoje ele mora no México e foi
uma das pessoas que foram os meus padrinhos de casamento. Nossa, eu tenho um padrinho rico. Sim, mas eu não pedi nada para eles. Todo o meu casamento eu casei sem dívida, tudo que foi comprado com dinheiro do meu esforço, do trabalho que eu tinha. Mas eu tinha e tenho-os como padrinhos, pessoas muito especiais que são servos do Senhor. Beleza. E aí, a Berenice falou assim: Daniel, você precisa conhecer um grupo em São Caetano. Eu falei assim: Berê, você sabe que eu tenho restrição, tá, não sei o quê. Não, o senhor precisa estar lá, você precisa estar lá. E aí eu fui em São Caetano, um bairro mais rico que tem de São Caetano, num grupo familiar. E lá, irmão, diretor da GM, diretor do Banco do Brasil, grandes empresários. E lá, irmão, desci o bambu. Me preguei com força, valendo. E no final, tinha lá uma mulher que parecia a viúva porcina. E eu falei: meu Deus, lá vem essa mulher. E ela veio pulando na minha frente assim, machando. Eu falei: lá, pronto. Lá vem o rolo. E aí, Deus tomou a boca dela. Estou mudando a tua cultura, estou mudando os teus sentimentos, estou mudando, vou te mudar de lugar, vou te mudar de ministério, vou mudar, porque o que eu tenho com você é necessário isso acontecer. Aí eu falei assim: se é de Deus, vai se cumprir. E naquele dia, aquilo que era a minha visão espiritual do estereótipo caiu por terra. E aí Deus começou a me colocar no meio de gente que tinha e tem até hoje um caráter espiritual irrefutável. Gente séria, que não faz conversa com duas coisas. Fulano de tal, tá falando mal do José? Então tá bom, é o seguinte, olha, ou você fala com ele na minha frente, ou então a conversa acaba agora. Gente assim, gente que não precisa de nada daquilo que nós lutamos para conquistarmos e nos mantermos bem. Gente muito bem. E aí eu aprendi isso, que o verdadeiro evangelho é aquele que nos coloca no desconforto e nos leva a um nível de renúncia profundo. Então, no dia que eu participei do primeiro encontro interior de libertação, foi no Shekinah. E aí veio lá o pastor Jânio lá e meteu a mão na minha cabeça lá e falou: você é isso aqui, mas você está assim, você está assado, aqui não sei o quê. E geralmente eu tinha assim: não, só vai falar comigo se tiver mais autoridade do que eu. E na realidade, quem constitui as autoridades é Deus. E geralmente quem vai te tratar é aquilo que você não quer. É aquilo que você não concorda. Então, você precisa entender uma coisa: nós precisamos de uma cura interior e uma libertação. Como eu disse aqui, numa das quintas passadas, a maioria das pessoas que estão conosco vieram de outras igrejas, ou acabou o tempo, veio, Deus trouxe, ou passou por algum lugar e recebeu uma palavra, sentenciou. E como é que validou essa palavra? Você deixou entrar no teu coração, você alimentou o sentimento da palavra e carimbou você e te barrou. Então, a cura interior e a libertação é para isso, destravar a sua vida. Ou você vai ficar o tempo todo fazendo oração, campanha de oração, campanha de jejum, para Deus fazer, parece que Deus vai lá e dá só uma gotinha, aí Deus tem que descer, falar, e não sei o que é isso que eu te digo. E tem gente que eu conheço, e eu fiquei assim muitos anos da minha vida, assim diz o Senhor para mim, só falava e nada cumpria, só falava e nada cumpria. E por que não está cumprindo? E Deus falou assim: por quê? Precisa tirar essa trava. E aí eu entendi, entrei por esse processo de tratamento, me abri e a minha vida destravou, e precisa destravar mais ainda. Então eu estou te chamando para esse encontro. Venha estar no encontro. Venha estar, para amanhã você não ter lutas que vão te faltar autoridade. Então, um momento como esse, você precisa estar.
Quer ver outro exemplo? Nós estamos com oração terças, quintas e domingos antes do culto 1 hora. Você não consegue orar 1 hora? Vem orar 15 minutos. Então a igreja está cobrindo a vida de vocês o tempo todo de oração. Vocês precisam entender. Por que eu estou falando? O senhor está bravo? De maneira nenhuma. O senhor está indignado? Extremamente indignado, porque estão chegando dias na face da terra que o teu salário não vai cobrir, que a tua casa não vai te dar o conforto. Chegarão dias e não vai faltar muito tempo. Os próximos 5 anos na terra serão os piores das atribulações. E aí vai se cumprir a palavra, porque antes de Jesus voltar, o cerco vai apertar. E você precisa, guarda isso que eu estou falando, você precisa estar na presença de Deus. Eu hoje tive uma experiência que eu praticamente chorei a tarde inteira. Eu vim com o coração angustiado assim. Todo mundo sabe com que eu trabalho. Todo mundo sabe do que eu trabalho. Todo mundo sabe. E para mim não é vergonha nenhuma. Se eu pudesse, trabalharia 30 horas por dia. Porque eu gosto de trabalhar. Eu gosto, viciado no trabalho. Quando a cabeça começa a doer, começa a dar náusea, cãibra na batata da panturrilha, aquele nervoso. Irmãos, é como se fosse um prazer assim. Não sei se você entende. Eu estou cansado porque eu trabalhei, aleluia, glória a Deus. Ai, que doideira. Eu sou assim. Vou contar uma para você. Sábado, retrasado passado, eu levantei 6h30 da manhã, 7h30 eu estava na rua. Fui trabalhar até às 6. Fui para a igreja em São Bernardo, preguei, 3 horas de culto. Jantei com o pastor lá, ele me deu a camisa, coloquei a camisa de novo do trabalho, troquei e fui até 3 da manhã. Essa é a minha vida. Aí o que aconteceu? O carro que eu tenho aumentou muito a parcela, então eu posso entregar o carro do jeito que está, e depois eu pago como eu quiser. Isso não é caráter. Peguei o carro, levei lá numa pessoa que eu conheço. Deixa do jeito que eu peguei. Aí o Marcos falou, eu tenho um carro, só que eu aluguei o carro do Marcos, para eu não ficar sem trabalhar. E eu estou em casa, quinta-feira eu não trabalho. Pode cair a corrida do 1.000.000, eu não trabalho. Eu fiz um trato com Deus, eu não trabalho. E é os melhores dias que... Nossa, enfim. E eu estou em casa, levantei de manhã, a pastora foi na consulta. Eu estou lendo a palavra que eu vou pregar agora, e Deus me dá um sono. 10h30 da manhã eu terminei, li a palavra, e quando foi 12h, me deu um sono profundo. E aí Deus falou assim para mim, veja o que eu vou te mostrar agora. E eu vi as casas. Você sabe que a barata, ela aparece no calor, sim ou não? Onde tem acúmulo de coisas, assim, no meio do mato, bueiro. E Deus mostrou assim uma geladeira branca. E quando eu abri a geladeira branca, tinha barata devorando os alimentos. E Deus falou assim, é a aparência branco da santidade, mas por dentro estão gelados e os insetos se alimentando. Irmãos, eu não sei, sinceramente, o que mais falar. Deus sabe o que fala. Mas você precisa tomar, todos nós precisamos tomar um posicionamento. Que não dá para brincar mais. Eu não sou aquele evangelho, meu lindo, minha linda, ai, vamos para a igreja, ai, é tão legal, eu me sinto tão bem. Ai, irmãos, Jesus está voltando. Irmãos, Jesus está voltando. Eu vou repetir de novo. Falta trabalho para você? Falta comida para você?
Falta saúde para você? O carro quebrou, mas você tem condição de consertar. Mas a minha rua é uma tribulação. Você tem uma casa para morar. A tribulação é deles, não é sua. Nós temos tudo, nós somos ricos. Mas eu moro de aluguel. Mas você paga aluguel, cara. Não falta nada. Nada, absolutamente. Aí está faltando, não, é capricho que você está precisando que falte. Mas não falta nada, nada nos falta, nada nos falta. Então dá assim, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador da nossa vida, dá para você mergulhar um pouco mais na presença dEle? Dá para você que é de oração, dá para você vir orar mais? Você que é do profético, dá para se envolver mais? Você que é do louvor, dá para se envolver mais? Você que é ovelha, dá para se alimentar mais? Você que é intercessor, dá para interceder mais? Dá para um pouco mais? Dá. Tem uma nota musical que chama a quinta maior. Dá para você ser maior? Dá para você ser mais aprofundado, mais comprometido, porque virão ventos sobre a terra. O que vai te permanecer é o que você está construindo agora. Você precisa entender isso. Porque se você não entender, cai ainda o risco de um dia você sair da Efraim e falar assim: eu não senti a presença de Deus naquela igreja. A presença não está no lugar, está em você. Você é o templo do Espírito Santo. A igreja é o lugar de nós nos reunirmos. Você entende isso? Eu nunca soube de uma história assim, de uma profundidade bíblica assim. Você, graças a Deus, da onde você veio, você recebeu o que o pastor lá ganhou, recebeu também. Mas Deus está nos chamando para algo mais profundo. Quando eu começo a conversar com alguns pastores, como Samuel que veio aqui, entre outros, homens sérios da palavra, irmãos, é constrangedor, porque Deus está pegando o nosso caráter, Deus está pegando a nossa vida espiritual está nos cobrando. Você vai ter a eternidade com Cristo. Quem crê nisso em nome de Jesus, amém? Então chora agora, paga o preço agora, seja crente agora. Porque no dia que ele vier, vai ser como um relâmpago. Pum! Acabou. Aí não dá mais para chorar. Então essa visão, irmãos, eu confesso a vocês, eu nunca deixo o altar de pregar. Oportunidades que Deus me dá, eu não abro mão. Mas se eu pudesse, eu nem sairia de casa hoje. Tamanho o profundo choro e angústia que eu recebi nessa tarde. Então Deus está falando, Deus está comunicando, Deus está te avisando, Deus está dando um toque, né? Os próximos 5 anos, Deus vai passar na terra. Você vai ver criança de 10 anos do nada infartar. Você vai ver gente que a saúde perfeita o Senhor vai levar, porque cumpriu o propósito, Deus vai te tirar da terra. Deus vai tirar da terra. Você está pronto para isso? Então você precisa entender que é tempo hoje. Não se preocupe, que Deus está cuidando de tudo para você. Você vai ter a melhor viagem, o melhor lugar. Mas Ele está falando, só se preocupa com a tua alma. Só se envolva com o meu espírito, porque o resto eu já estou preparando em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Diga amém. Amém. Eu não podia sair daqui sem falar isso. Hoje, na quinta da vitória, o tema é livrar-se dos erros do passado, para você usufruir da reconstrução e tirar toda a estrangeirice da sua vida. Abra sua Bíblia, põe para mim, por favor. Efésios, capítulo 4, versículo 22 em diante. Que tanto ao trato passado... Efésios 4, 22. Volta, 21. Não. A minha está assim, que tanto ao trato passado, achou aí? A CF. Que tanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem,
que se corrompe pelas concupiscências do engano. Continua. E vos renoveis no espírito, na vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Até aí. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo dia, pela vida, pelo o que o Senhor tem falado, o que o Senhor tem nos dado, o cuidado que o Senhor tem tido com a sua igreja, os avisos que o Senhor tem falado. Ah, Senhor, as direções que o Senhor tem nos dado. A igreja tem orado, a igreja tem clamado, com 1, com 2, com 3 ou com 4, a igreja não está parando de orar. E nós sabemos que o incensário está sendo cheio, e a qualquer momento vai transbordar, e a resposta virá, porque não depende de um, não depende de mim, não depende de Maria, de José, não depende de ninguém, depende de ti, Senhor, fazer. E quem está posicionado, o Senhor vai estabelecer. Pai, em nome de Jesus Cristo, usa a minha boca, e a ti daremos toda a honra e toda a glória para glória do teu nome. Amém. Amém? O texto de Efésios 4 começa a tratativa dizendo, põe outra tradução, está em ACF, põe ARA aí. Começa dizendo assim, ó, Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, no sentido, quer dizer, houve uma obra de redenção na tua vida. Jesus te salvou, amém? Quem crê que Jesus te salvou? Aleluia, glória a Deus. Então foi feito o que? Um trato. Deus te comprou, nós somos propriedade exclusiva do seu nome. Perfeito. E foi então, esse é o trato. Quanto a este trato, ao passado, despoja-te do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Em outras palavras, vou te explicar. Agora não é mais o pecado que habita na tua vida, não é mais as acusações que habitam na tua vida, agora é o meu espírito que está em você. É isso que está falando. E aí ele está dizendo, se despoje do velho homem, ou seja, você não consegue sair da onde está, dar um novo passo se o velho homem estiver com você. Não, você não, ele está falando, se despoje do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Vou dar um exemplo para você. Quem que um dia acordou e veio uma angústia dentro de você, assim, a barriga ficou fria, aquele mau pressentimento, falou, meu Deus, o que deve estar acontecendo? No fim era uma grande vitória que estava chegando. Já aconteceu isso com você? Então é disso que Deus está falando. O velho homem não pode corromper você através do engano, porque a Bíblia fala que o homem de Deus, ele não teme mais notícias, e o amor de Deus lança fora todo o medo. Diga, o amor de Deus lança fora todo o medo. E aí ele diz lá no versículo 23, e vos renoveis no espírito, né, da vossa mente. Então não adianta você começar a querer se relacionar com algo novo se tem algo no passado te acusando e te prendendo. Você precisa entender, quem está em Cristo, nova criatura é. Você precisa abrir os olhos e enxergar que tem coisa nova, tem coisa diferente. Ah, mas errou nisso, errou naquilo, mas não sei o que. Deus quer fazer uma coisa nova na tua vida, e está colocando no teu caminho, possivelmente no teu emocional, uma condição que vai te fortalecer, te levantar e fazer você caminhar. Quem crê nisso em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus.
Eu nasci na igreja, no ministério Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia do Brasil, Ministério Porta da Vida. Fiquei lá anos. Meus pais foram para Alagoas, eu voltei. E aí eu tinha alguns amigos da música, que aí eles falaram, tá sem igreja? Eu tô, então vem para nós. Aí eu fui para a Assembleia de Deus Plus, que era uma igreja completamente a cabeça aberta. Fiquei lá, Deus me levantou lá. Aí o meu pai já tinha um ministério, ficou enfermo, falou, estou precisando de você. Falei com o pastor lá, falou, olha, que era amigo do meu pai. Falou, pastor, olha, vai lá, Danielzinho. Fui, fiquei com meu pai, casei e tal. Aí Deus foi lá, por uma vontade dele, me levou para a igreja Renascer em Cristo. 20 anos, mais de 300 igrejas, regionais, pessoas, povos, estados, gente, irmão, muita coisa. Aí fui lá, Deus falou, eu quero te levar para as missões. Deus foi lá, criou uma situação, tudo Deus avisou, tudo Deus falou comigo, confirmou com pessoas, detalhes. Aí saio de São Paulo e vou morar no interior de São Paulo. Conheci outra igreja apostólica, lá começou um projeto de missões, pisamos o pé lá, já tinha ido para Israel, aí piso o pé lá onde? Na África, começou com 2, virou 300 igrejas hoje, alimenta 600 crianças, é um negócio maluco lá perto de Malawi, experiências profundas. Dentro disso, Deus falou assim, não é isso ainda, levou, agora a Europa, a América, e voltou. Se eu não tivesse a cabeça aberta, eu não iria, porque a minha mente ainda estava lá na primeira igreja, a minha cabeça estaria lá em outras situações, gente que se levantou, falou, você nunca vai ser mais do que um presbítero, você nunca vai ser mais do que isso, porque você não tem perfil, porque você não tem o quê? Eu falei, eu tenho uma palavra, eu tenho um coração, e eu estou aberto para ser tratado, esmuiçado, moído, forjado, vai bater. Aí acontece que Deus mandou um bispo, o bispo Betão, falou assim, Danielzinho, Deus me deu uma palavra, eu vou te matar 5 vezes. Eu falei, 5 vezes? Eu preciso te matar pelo menos umas 5 vezes. Foi lá, me moeu, bateu, agora está pronto, viu, apóstolo? Falou, olha, fiz aquilo que foi dado como direção, foi lá, passou umas 10 vezes na forja, espremi, bati, fiz isso, testei, pode mandar, aí vai para Recife, e Deus deu graça, porque quem tem palavra, não adianta você ter uma palavra, você tem que entrar pelo processo da cura, o processo da forja, o processo da renovação da mente, você tem que mudar a cultura. Eu conheço gente onde eu moro lá, que veio lá do fundo da comunidade, mas mora lá no prédio onde eu estou, e aí é aquela coisa, saiu da comunidade, mas a comunidade não saiu da pessoa, ou seja, a cultura. Tem gente que mora em comunidade que é limpa. Eu tinha um oficial, que o cara morava, falou, o senhor precisa ir na minha casa, eu falei, eu vou lá, falei, o senhor vai? O senhor, vou, aí fui lá, São Bernardo, quem conhece São Bernardo aqui? Já ouviu falar do Montanhão? Não, Felipe conhece, é parceiro de buraco, irmão. Aí cheguei lá, parei o carro, ele falou, deixa o carro aí, se eu roubar, Deus dá outro. Desci o barranco assim, tomei logo um escorregão, enchi a calça de barro. Quando eu entro na casa do cara, aquele chão, não sei se é da tua época, cimento queimado e cera cardeal, barracão de madeira, o sofá da sala era lá umas tábuas assim, e o cara pegou um colchão lá, desmontou o colchão, fez espuma e jogou uma coxa de retalho em cima. Eu falei, deixa eu ir no banheiro. Ele quer ir no banheiro. Deixa no banheiro aí, cara. Eu falei, xixi, estou apertado. Entrei, tinha lá 2 baldes de água, e o sanitário era o buraco.
tudo limpinho, cheiroso, a cozinha, panela areada, dá para você sentar no chão e comer. Minha mãe está aqui, ó. Eles tiveram membros na igreja dele, irmã Regina, morava num barraco. Entrasse no barraco deles para vocês verem, o povo limpo. Ou agora eu já conheci palácios que se andava assim, ó, o sapato grudava de tanta sujeira. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem gente que Deus dá a condição e coloca, mas a sua mente não muda, a sua cultura não muda, nada muda na sua vida, porque como é que você quer? Deus não habita no Egito, Deus habita no meio onde está a promessa. E você precisa entender, quando eu falo Egito, sujeira, retrocesso, você precisa abrir a tua mente, você precisa entender, Deus me levou a lugares terríveis, me tratou, e eu o tempo todo com o coração aberto, eu falei, isso tem um propósito maior. E aí hoje você tem que ser milindrado, você tem que falar com milindre, assim, eu tenho que ter um tato assim, é que se pegasse, mas no mundo, ia para, na minha época tinha um baile lá, Chique Show, o esporte lá, Okinawa, e chegava lá, o cara atropelava, o que é? E pá, dava na orelha do cara, já ia para cima, mó maloqueiro, mó quebra. Agora na igreja, lavado, remido pelo sangue de Jesus, vivemos em família, um lugar que todo mundo, um aqui é colérico, outro é sanguíneo, outro é melancólico, aqui um é calmo demais, outro se possível dá logo um tapa na cara, é gente de todo tipo de gênio, mas nós somos os irmãos em Cristo, que nós suportamos uns aos outros, e precisamos entender que Deus quer fazer de nós coisas grandes e excelentes. Você precisa abrir a tua mente e entender, Deus tem um tempo novo para você, amém, irmão? Deus tem um tempo novo para a sua casa, para a sua família. Então para isso, então como é que eu me transformo na mente? Como é que eu me transformo no caráter? Como é que eu transformo nos meus costumes? Como é que eu me transformo? Eu quero dizer para você, não é o lugar que você mora, não é a igreja que você está, não é o lugar onde você trabalha, nem o dinheiro que você ganha, é aqui ó, está aqui dentro, e eu quero declarar hoje sobre a tua vida, você não será instrumento do diabo para se autodestruir, você não será instrumento do diabo para destruir pessoas. Deus hoje está dizendo, eu tenho um novo tempo e um plano para a tua vida em nome de Jesus. Então o que você precisa fazer? Primeira coisa, aprender a se santificar. Como é isso? Se afastar daqueles que sempre te deram e geram problemas constantemente. Relacionamentos, amizades que Deus não se agrada e que você sabe, e aonde tem pessoas desse tipo, vão gerar problemas para você. Então você precisa se afastar, você se santifica saindo de perto de pessoas de maus costumes. Eu sou uma pessoa assim, igual a frase do pastor Eduardo, lá de São José, perdão dado, acesso negado. Eu perdoo, mas não vai ter mais acesso no meu coração. Ponto. Vivo, caminho, glória a Deus, aleluia, parece que não aconteceu nada. Por quê? Porque quando dá um sinal, eu corto, porque eu preciso de saúde emocional, eu preciso de saúde espiritual, eu preciso estar alinhado, aliançado com as coisas de Deus. Então eu me afasto de pessoas que sempre estão gerando problemas, na sua casa, na família, em todos os lugares. Fuja dessas pessoas, porque são coisas que não se abrem para ser tratadas. Olha o que diz o texto de Neemias, capítulo 9, versículo de 1 a 3. No dia 24 desse mês, juntaram os filhos de Israel com jejuns e sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos pecados, pelas iniquidades de seus pais. Versículo 3. Levantaram-se no seu lugar, leram o livro da lei, no seu Deus, na quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor. O que esse texto, eu li um pouco rápido, o que esse texto está falando? Deus falou assim,
Povo, meu povo, vocês vão para um lugar, eu vou restaurar a cidade, eu vou dar uma condição nova, vou prosperar vocês. Aí tinha um povo lá, os asdoditas, os moabitas, que eram descendentes de filisteus, e eles estavam no meio do povo de Israel. Então, lutava contra Deus, fazia tudo contra Deus, não aceitava o que Deus queria, e agora Israel, e sendo restaurado para uma terra nova, uma terra que mandava ali no caso de Neemias, Jerusalém sendo restaurada, eles agora queriam só mamar e ter o benefício da prosperidade e da riqueza, mas não queria o Deus que Neemias tinha. Eu quero falar para você, está na hora de você cortar relação com gente que não tem o Deus que você tem. Quando eu falo que não tem gente, que não tem o Deus que você tem, não tem um nível de profundidade de renúncia, que você fala assim, a Maria era assim, agora aceitou Jesus, olha como ela está compromissada com as coisas de Deus. Esse espírito das doditas, eu declaro sobre a tua vida, vai sair hoje da tua casa, da tua vida, das tuas amizades. Você crê nisso? Diga amém em nome de Jesus. E aí, para não bastar, eles começaram a insistir, agora no capítulo 13, no versículo de número 24, olha o que diz o texto: e os filhos falavam meio asdoditas, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo, e contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos. Olha o nível da ação de Neemias, e fiz jurar por Deus, dizendo, não dareis mais as vossas filhas e filhos, e não tornarei mais suas filhas, e nem os vossos filhos, e nem para vós mesmos. Ou seja, Deus deu um povo separado, abençoado. Ou seja, a tua casa só é casa e família porque Deus assim quis. Asdodita diz lá que os filhos das hebreias, ou dos israelitas, já não estavam falando mais o dialeto judaico, e eles estavam começando a falar outras línguas. E aí Neemias, vendo tudo aquilo, sabia que ia comprometer, que não adiantava ele restaurar, porque a maldição ainda continuaria. E o que ele fez? Ele foi lá, arrancou. Ele teve que ser tão veemente e sério com as coisas, que ele pegou alguns pelos cabelos e jogou fora. Os outros eram tão terríveis que ele teve que dar uma palavra de maldição. E outros ele teve que jogar do lado de fora. Porque é um tipo de coisa. O que isso quer dizer? Você precisa ser radical para proteger a promessa que Deus deu para você. Então, quer ver um caso? Você cria o teu filho na casa do Senhor, aí o teu filho vai lá e conhece alguém do mundo. Tem um caso de um pastor que eu vi a filha dele cresceu. Aí eu falei para ele, irmão, vai dar ruim esse negócio aí. Ô bispão, vai dar nada, vai dar ruim. E se der ruim, não liga pro meu bate-fone não, hein? Ô bispo, que isso, cara? Cara, vai dar ruim. Só moça de altar, irmão, ela cantava, parecia Aline Barros cantando. Falei, vai dar ruim, cara. Chamei a esposa, falei assim, irmã, vai dar ruim. Ai, bispo, ele é tão bonito. Ele tem, olha o olho dele como ele é verde, bonito. Ele trabalha na Mercedes, ele ganha um bom salário. Falei, vai dar ruim esse negócio aí. Porque o que Deus me mostrou não é nada bom. Aí o que Deus te mostrou? Então tem que casar com não, casar com o servo de Deus. Pode ser o mesmo, pode ser a mesma empresa, mas tem que ser um servo de Deus. Você cria a sua filha, cuida, põe no altar, abençoa, não sei o quê. Aí eu saio de São Paulo e vou para Recife. 3 meses depois ele me liga, o senhor está em São Paulo, na marcha? Eu falei, estou. Onde o senhor está? Eu falei assim, por quê? O que está acontecendo? Deu ruim. Eu falei, então não me procura mais. Só procurar o seu bispo agora, vai falar com ele. O cara foi, engravidou a menina. O maior escândalo. Por quê? Não deu ouvido. Você cria o teu filho, a tua filha com o maior carinho, amor. Aí chega lá, e assim, aí o que eu descobri? Porque como o pai não tinha uma ascensão profissional e uma prosperidade, viu num possível genro, né? A situação falou, agora nós estamos legal, que o meu genro ganha bem, trabalha numa multinacional.
Seu genro pode trabalhar num sacolão, mas é um servo de Deus cheio de caráter. Outra história, foi para uma irmã, falei assim, esse cara aí é 7-1, esse cara aí, ele tem uma vida errada, esse cara aí, o senhor está doido? O senhor está doido, o senhor está maluco, esse cara aí tem coisa errada. Me ligou agora esses dias. Ô bispo, onde o senhor está? Eu estou em casa, me preparando para ir para o culto. O senhor não sabe o que aconteceu. Descobrimos que o cara veio lá, não sei de onde, de Tocantins, fugido, está pedido pela justiça, já tem mais de 200 homicídios com crime, que não sei o quê, e mexe com coisa pesada. Eu falei, eu te falei, o Espírito Santo te avisou. Agora eu fico um cara do quê? De bozo. Porque eu falei, sei que nada, porque o cara era outro cara, isso aqui, isso aqui lá. Deus está falando com você. Arranca a estrangeirice da tua casa. Tem programa de televisão, não deixa a tua filha assistir, o teu filho assistir. Tem programa de televisão, não assista você, o casal, não assista. Não deixa o Asdodita entrar, não deixa o Moabita entrar. Arranca a estrangeirice, porque se entrar, você vai ter trabalho para tirar. E Deus está falando, renova a tua mente. Nós estamos, bispo, o senhor não tem filho. Se eu tivesse, ele seria um exemplo. Porque o meu irmão mais novo, eu sentei com ele e falei assim, vai ser pai, a parada é essa aqui, querido, ó. O ritmo é esse aqui, ó. A cartilha é esse aqui, ó. E não sei o que, não vai não, ó. Tá aí a avó aqui fala. Quando ele, Miguel fica, ei, não sei o que, todo rebeldinho, não sei o que. Vou chamar teu pai. Na hora ele, não chama meu pai não. E o pai não é de bater, o pai tem autoridade da palavra. Você precisa entender essas coisas. Sabe por que eu estou falando isso? Você não é pastor, você não é um bispo, você não é um possível missionário, mas vai acontecer assim, ó. O grande o trono branco. Você que é pai e mãe, diante do trono, eu te dei 2 filhos. Você negou a palavra com eles por quê? Filho é minha herança para vocês. Por que você não cuidou como tinha que cuidar? Você vai dar conta a Deus do teu filho. Você vai dar conta a Deus do teu filho. Guarda o que eu estou falando. Esse bispo sou maluco, retardado, 13, pode chamar do que for. Mas Deus está falando, vai dar conta, eu vou dar conta de vocês. Chega aí, Danielzinho. Rapaz, foi feio lá. Efraim lá, rapaz, pegou uns negócios lá, umas macumba gospel lá, né? Foi fiel. Não consegui fazer tudo, Senhor, que eu precisava fazer. Mas eu não retrocedi nem um minuto com a tua palavra. Se santifica a tua casa, santifica a tua casa. Santifica a tua casa. Segunda coisa, reconheça que você precisa ter uma aliança com Deus. A tua aliança com Deus vai te habilitar a heranças maiores. Neemias capítulo 9, eu gosto desse silêncio assim, top. Neemias 9, versículo 6 a 8. Só tu és, Senhor, tu fizeste o céu dos céus, o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Versículo 8. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele aliança, de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, heteus, amorreus, perizeus, jebuseus, gigazeus, e confirmastes as tuas palavras, porquanto é justo. O que faz uma igreja crescer? Um altar que tem palavra e um povo que tem aliança com o pastor. Se faltar uma dessas, a igreja não rompe. Qual é o interesse de Deus deixar a igreja romper? Para começar a trazer enfermidade no meio das pessoas. Você precisa entender, se você não concorda com a palavra que sai desse altar, se você não concorda com as direções que Deus te dá, você precisa entender, e esse é o momento de Deus para a tua vida. Porque já passou gente aqui
que de vez em quando eu encontro, falou que só quero te pedir perdão e te agradecer, porque eu não entendia. Hoje eu entendo o que Deus queria comigo lá. Porque nossa capacidade mental nem entende o que Deus quer amanhã. E quando eu abaixo a cabeça e me submeto, o que eu faço? Eu começo a ter o reconhecimento que quando eu tenho uma aliança... Irmãos, quando você tem uma aliança com Deus profunda, você não tem dificuldade com ambientes da igreja. O que faz a gente enxergar nas pessoas? Vamos potencializar para isso. Vamos, não sei o que, põe para cantar, põe para orar, anda fazer isso. Porque Deus deu uma palavra para dar à pessoa. E a gente está dando direção. E aí a gente vai entender se a pessoa tem uma aliança de Deus na sua convivência. E muitos dos que receberam não aceitaram, porque não tem vida de oração, não tem vida disso, não tem vida, não tem. Então Deus deu por... Amanhã não vai falar que nunca teve oportunidade. Assim é comigo também. Quantas coisas eu perdi porque eu não estava entendendo. E eu quero declarar hoje, em nome de Jesus, afina a tua aliança com Deus, e você vai ver que o teu ano de 2025 vai no mínimo ter 100 vezes melhor do que já começou, em nome de Jesus. E para encerrar, rompa com as maldições e cargas familiares e se fortaleça no Senhor. Quebra hoje, rompa com a maldição do orgulho. Olha o que diz o texto, Neemias 9, 16 a 18. Porém ele e vossos pais se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, ou seja, ficou duro e arredio, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram te ouvir e não se lembraram das tuas palavras que lhes fizeste, endureceram a cerviz, na sua rebelião se levantaram, da sua rebelião levantaram um capitão, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em beneficência, tu não os desamparaste. E ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Deus não abriu mão do povo, mesmo eles fazendo o que fizeram. Deus abriu o mar vermelho, fez pão chover dos céus, água brotar da rocha, abriu o mar, fez tanta coisa, viu lá o que aconteceu no Egito. Aí Moisés: não desce, vamos fazer um bezerro de ouro. Esse é o Deus que te tirou do Egito. E eles adoraram o bezerro de ouro, com o ouro que do Egito estava em suas mãos, eram ricos. Aí Deus foi lá, mesmo assim, pela sua misericórdia, os perdoou e não abriu mão deles. Aí a pergunta é, linda a história, esse é o Deus que nós servimos. Mas eu pergunto para você, até quando Deus vai ter que ficar perdoando as suas mazelas e você não vai se posicionar? Até quando você vai ficar vivendo de misericórdia? Até quando você vai esperar acontecer o quê? Porque você precisa entender, existem coisas que dependem de nós nos posicionar para acontecer. Então eu encerro dizendo para você, esta palavra: entenda que o verdadeiro arrependimento é o que te traz vitória. Uma pessoa um dia falou assim para mim: eu estou liberto, bispo, estou liberto. Está liberto? Deus desceu uma palavra. Eu falei: então você vai ligar para as pessoas que você feriu, e as que te ferirem você vai pedir perdão. Primeira coisa. Segunda coisa, você vai sentar com a tua esposa e vai falar os filmes pornográficos que você já assistiu, e você vai confessar para ter perdão dela, para que você não traga maldição para o teu leito. A terceira coisa, você vai romper com as amizades dos parceiros lá da sua vila, e vai romper com tudo. E aí, ele falou: mas por que isso? Porque o verdadeiro arrependimento produz resultados. Então não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu tenho Jesus, tem aquela música lá: só Jesus a vida satisfaz. Se Jesus me satisfaz, então não preciso de mais nada.
Então eu estou na igreja, eu quero falar para os irmãos, vamos fazer uma célula, vamos falar de Jesus, vamos chamar o vizinho, vamos chamar a vizinha, vamos agregar o povo, não sei o que, vamos lá. Ai não, você liga, mas eu estou desanimada, ai não sei o que aconteceu tanto problema, não deu para ir na igreja, mas o samba você não perdia, irmão, a balada você não perdia, você pulava o muro da escola, o muro de 2 metros de altura, você pulava, furava a fila, falsificava o boletim para não tomar um ralo da sua mãe, e mentia pra caramba, mentia para o pai, mentia para a mãe, e mentia para o namorado, saía com 2, ficava com 1, e não sei o que, e para Jesus que te salvou, te tirou do pecado, te deu um novo nome, te deu família, te deu salvação, você não faz nada por Ele, não quer falar o que você não quer repartir o que Deus fez na sua vida com as pessoas, você não quer transformar as pessoas daquilo que te transformou, você não quer, então tem alguma coisa errada, não é possível. Que você vai ver a igreja aqui, uma cadeira. Domingo que vem eu vou trazer 4 pessoas. Vou chamar lá o Reco, o Boloque de Azeitona e o Chiro Leime. Vou trazer para a igreja. Você não quer? Você não quer? Não é possível. Ontem eu fui buscar a Dani no hospital. Aí eu tenho no carro lá uma playlist. Já que eu posso colocar ponto de macumba, eu posso colocar pagodinho do Zeca Pagodinho, eu posso pôr sambão que for, ninguém fala nada. Se eu colocar um louvorzinho, você é crente, motorista? Então a gente usa de estratégia, eu boto logo um violãozinho, né? Louvores de libertação no violão, aí eu ponho lá. Tem uns que o motorista vai demorar para chegar. Mas por quê? Está acontecendo alguma coisa? Não. Está estranho aqui esse carro. Essa música aí está me dando um negócio assim. Quer oração? Porque assim, o teu território é a tua vitória. Você vai deixar os teus territórios serem invadidos? Muda hoje. E você vai ver, não é possível que você vai passar mais um ano sem trazer ninguém para a igreja. Não é possível que você vai passar mais um ano com as mesmas desculpas. Troca suas desculpas por desafios. Não é possível que olha o que Deus já fez por você. Olha. Não é possível que você vai falar assim, não, eu preciso. Se cada um de nós trouxermos uma vida, ganha uma vida só. Estou falando de uma, estou falando de 10, de 5. Se ganhar, beleza. Mas você pegar aquela pessoa e falar assim, eu quando evangelizava, eu estou terminando já, viu, irmão? Um pouquinho de paciência. Eu pegava o panfleto assim, 3 panfletos. Eu falei, Senhor, esses 3 panfletos vão dar 3 almas. Me usa e me dá visão, entendimento com quem eu devo falar. Eu estou andando. Aí o coração queimava assim na pessoa. A pessoa aceitava Jesus e ia para a igreja. Se você trazer uma pessoa para a igreja e falar assim, eu vou trazer, você veio para a igreja, agora eu vou te explicar com você o que acontece com você depois que você aceitou Jesus. Você vai pegar ele assim, igual criança, vai dar leite. Você vai amamentar, vai trocar a fralda dela. Que ela vai fazer muita nhaca, que é novo convertido. Aí você vai ver ela crescer, ela vai dar os primeiros passos. Aí o dentinho dela vai crescer. Aí você já vai comemorar o primeiro ano de conversão dela. Se você fizer isso, você nunca mais vai falar mal do pastor da tua igreja. Você nunca mais vai falar mal de alguém que está dentro da igreja que você não entende o que está acontecendo com ela. Porque se você souber o valor de uma alma, se você entender o que é o valor de uma alma, eu fico impressionado, nós já passamos muita luta aqui nessa casa. De gente que eu sabia o tempo todo, que saiu e ficava ligando para o nosso povo. Falando um monte. E não sei o que. Eu falei, essas pessoas não sabem o valor de uma alma. Porque se soubesse, saiu, vira as costas, siga a sua vida e viva a paz. Porque eu não me preocupo com quem sai, eu me preocupo com quem está. A responsabilidade é minha de quem está. Esse é o meu pastoreio. Dê a vocês
e os pastores que eu cuido, que não são poucos, ministérios que não são pequenos, são grandes. Então, eu entendi uma coisa: quando eu sei o preço de que é construir uma situação, eu vou entender todo o processo com que cada um está passando. Eu vou entender. Está aqui a pessoa que um dia falou assim para mim, ela sabe do que eu vou falar agora, que já chegou pessoas na nossa igreja, falando: não é possível que você não vai fazer nada com essa pessoa, não é possível, dá vontade até de cortar a cabeça de uma pessoa dessa, esse cara. Eu falei assim: ó, o que Jesus faria no meu lugar? Longanimidade. Vamos dar chance que as pessoas de repente não receberam. Vocês estão aqui conosco, vai para já estamos 4 anos aqui a igreja. Graças a Deus vamos para o 5º, até onde Deus desejar. Vocês sempre verão a gente tolerante e longânimo com as coisas, porque a gente sabe que é Deus que faz a obra, a palavra. Irmãos, quem vai mudar a pessoa é aqui, ó, é palavra. O que muda as pessoas é a palavra. O que deixa a pessoa firme na igreja é o nosso joelho orando pelas pessoas. Nossa, você já viu alguma igreja como a nossa? Fica de pé que eu quero orar por você. Você já viu uma igreja como a Efraim, que tem uma lista de pessoas que mandam oração para você todos os dias? Toda semana um pastor está orando para você diferente? Você já viu? Toda semana eu estou recebendo uma oração de um pastor diferente. E tem uma lista rolando. Quem está recebendo oração aí? Você já foi de alguma igreja que toda semana tem alguém orando por você? Pode falar, irmão. Se tiver, aleluia, glória a Deus por essa igreja. Depois você me apresenta essa pessoa que eu quero conversar, tomar um café. Porque essa pessoa é muito comprometida com o evangelho. E nós estamos aqui fazendo isso aqui todos os dias, até Deus mandar mudar. Está jejuando e orando uma vez por mês por toda a igreja. Os pastores estão clamando. Por que eu coloquei os pastores? Para entender o pastorado. Para entender. Por que não me colocou? Vai chegar a sua vez. É isso que nós estamos falando, que a gente quer ver vocês melhores. Eu quero ver você melhor. Eu quero que você chegue amanhã aqui com a chave da sua casa nova, com a chave do seu carro novo, com a chave de um negócio novo, com a sua família reunida, salva na presença do Senhor. Eu quero ver sua casa se converter. É isso, porque Ele está orando para isso. Ele está clamando para isso. Parece que a igreja está orando. Eu fui, já teve situação que eu já ouvi: o senhor começou a orar por mim, a porta do emprego fechou. Eu falei: não era para você ficar lá, Deus vai te abrir outra maior, e você vai conhecer a maior prosperidade agora nessa ausência de um emprego. E a pessoa conheceu coisas que ela nunca viveu na vida dela. Eu te abençoo com essa palavra em nome de Jesus. Muda a tua mente, muda o teu comportamento. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Pai, eu quero orar pelo teu povo. Eu quero orar pela tua igreja. Eu quero orar por esse rebanho que o Senhor é teu. O Senhor só me colocou como mordomo. É teu o rebanho, não é de ninguém. Ninguém é propriedade de ninguém, é teu o rebanho. O Senhor nos deu esse rebanho. E como é teu, Senhor, nos dá sabedoria para dirigirmos. Nos dá sabedoria para cuidarmos, nos dá sabedoria para sabermos orar. Senhor, dê a eles também entendimento do que é ser uma ovelha, do que é estar ligado a um corpo, estar debaixo de uma autoridade, de uma igreja que tem se comprometido com a palavra, com a santidade, que tem se comprometido com cada dia mais com honestidade, com a transparência. Senhor, abençoa o teu povo, repreenda todo o mal, toda ação maligna. Eu abençoo teus filhos, Senhor, todo sentimento que está no arraial, que está gerando, Deus, aleluia, todo sentimento contrário, que está gerando murmuração, que está gerando rejeição, que está gerando insatisfação, que está gerando indiferença, que está gerando pensamentos contrários, sentimentos contrários, em nome de Jesus. Satanás, nós te repreendemos pelo poder do sangue
sangue de Jesus. Nós ordenamos que esta igreja não é tua, é de Jesus Cristo. A casa é de Jesus Cristo, o povo é de Jesus. Então tira a tua mão do pensamento, do coração das pessoas. Em nome de Jesus nós declaramos Cristo neste lugar, Cristo nas pessoas, Cristo nas famílias, nos filhos. Em nome de Jesus Cristo nós repreendemos todo o mal e declaramos a tua vitória, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Pai, nós te abençoamos o povo, declaramos a tua vitória, que eles tenham um final de semana cheio da tua graça, cheio da tua bênção, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu oro, eu abençoo para a glória do teu nome. Amém, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aplauda ao Senhor, amém. Os intercessores podem voltar para os seus lugares. Irmãos, hoje é dia 13 de março e nós pontualmente pagamos o nosso aluguel no dia 20, amém? Nós pagamos a luz, essa semana agora caiu a luz, 147 ou 187 reais foi a luz. Quanto que foi a água desse mês, ô Cátia? 133. Então, luz, irmãos, se a gente tivesse um pouquinho mais de folga, eu colocaria pelo menos umas 3 máquinas de ar-condicionado, porque aqui é muito quente. Mas eu não vou fazer loucura. Fica competição. Eu creio no Deus da provisão. Quem crê nisso? Eu creio no Deus que provê tudo. Que provê tudo. Eu tive várias experiências na saúde lá embaixo. Olhava assim, nossa, que vontade de pôr um forro. Vinha um cara, você não quer pôr um forro? Eu dou o forro. Nossa, eu queria tanto ônibus para a igreja. Quem lembra do Trovão Azul? Quem lembra do ônibus? Até ônibus a igreja tinha. Eu queria tanto colocar aqui uma rádio. Quem lembra da rádio? Deus nos deu rádio, deu ônibus, foi uma coisa louca. É nesse Deus que eu creio. Eu preciso ir para a África, não tenho dinheiro. Deus falou, continue orando. 2 dias antes, passagem emitida, não tinha dinheiro para pagar. Deus mandava o dinheiro. É nisso que eu creio. É nisso que eu creio. Não nada contra os que fazem de outra maneira. Mas eu creio. Por quê? Porque quando eu creio nisso, eu estou entendendo que você tem fé para atender a demanda que Deus tem. Depois a gente pode partir para um desafio diferente. Mas eu quero ver a sua relação com Deus. Então, daqui 7 dias, nós pagaremos o nosso aluguel e o nosso IPTU. Como eu disse, 30% aumentou esse ano o nosso IPTU. Então, nós vamos honrar e Deus vai nos dar graça. Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Levante o seu envelope ao alto. Em nome de Jesus, no final tem cantina, tem esfirra lá, tem refrigerante e bombom. Você vai lá, participe, compre, vai ser uma bênção. Pai, eu consagro a oferta na tua casa, derramo da tua bênção, do teu Espírito Santo, eu te peço, derrama, supra as necessidades, faça o teu povo viver o milagre que eles precisam, que o teu nome seja glorificado, assim como nós temos recebido alguns testemunhos de pessoas que falam, cheguei no limite, e o Senhor foi lá, liberou o contrato e tudo voltou ao normal. Pai, em nome de Jesus eu abençoo o teu povo, declara a tua bênção e o teu nome seja glorificado, assim eu te peço, em nome de Jesus, amém? O nosso IPTU, irmão, é 1.850, quase 1.900 reais. Então, nós vamos pagar o nosso aluguel, o nosso IPTU, amém? Que Deus te use, te abençoe. Pode trazer sua oferta, na parede tem um QR Code, na tela tem o número do Pix, que é o CNPJ da igreja, e você pode contribuir em nome de Jesus, amém? Eu não costumo dar spoiler de temas, que eu vou pregar sempre no próximo culto que eu ministro a palavra. Mas Deus me deu uma palavra, irmãos, tão assim, forte, profética, de tudo aquilo que você está passando. Domingo, nós vamos falar sobre a vitória de tal situação. Eu te aconselho você estar conosco para ouvir essa palavra, porque ela é muito pontual para os dias que eu e você, todos nós estamos passando, amém? Levante sua mão para o alto. Sábado agora, agora é sábado, né? 5 da tarde. Então, vem, irmãos, venha que vai ser bênção. Levante sua mão e diga, se Deus é por nós, quem será contra nós?
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Curva a sua cabeça, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Vai em paz.